Olá, no programa Cenários de hoje, eu irei conversar com o professor Marcelo Neri sobre assistência social, sobre Bolsa Família, Auxílio Brasil, o que ele chama de Bolsa Família 2.0, o que pensar sobre o assunto para 2022 e para os próximos anos. Então, por favor, professor Marcelo Neri. Tudo Olá, bem? muito obrigado, Alexandre. Um prazer estar com vocês. Prazer estar com vocês. Estava me lembrando que eu estava lembrando desse seminário lá em Campos de Jordão. Estava me lembrando do lançamento que eu fiz de um livro em 2011, na verdade, começo de 2012, na Bolsa. Então, é uma boa lembrança. Oh, excelente, excelente. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você, em algumas entrevistas que eu vi, você comentou que o auxílio de R$ 600 ele foi alto demais. Ele chegou a mudar a linha de grau de pobreza, ok? E que agora nós vamos pagar permanentemente 400. O senhor acha 400 ideal para esse primeiro momento? O critério de escolha foi bem feito? Como o senhor avalia essa medida agora do Auxílio Brasil que passou recentemente, por favor? Perfeito. Não, excelente pergunta. Quer dizer, inicialmente, na verdade, o auxílio falava-se muito de 600, mas ele era 1.200 para as famílias chefiadas por mulheres do Bolsa Família, que é a grande maioria, e na média a família recebia R$ 900, empiricamente, né? Então, 900, para as famílias que recebiam 1.200, era quase 6 vezes o valor do Bolsa Família. Durante 6 meses, quer dizer, em 9 meses de auxílio, você gastou 9 anos de Bolsa Família. Obviamente, a pandemia exige uma ação emergencial, a ação emergencial generosa, entre aspas, foi feita. Agora, hoje em dia, eu sou um pouco mais crítico nos detalhes, porque a gente já teve tempo para se adaptar. O problema não são os R$ 400, R$ 400 não é tanto recurso, mas esses 400, por exemplo, eles não variam de acordo com o tamanho da família. A gente sabe que famílias pobres maiores, a necessidade é maior do que uma família que mora só uma pessoa, sozinho, etc. Então, acho que não é um critério muito esse piso de 400. Eu acho que não está seguindo os livros-textos de política social. Acho que fere um pouco o bom senso. Acho que o auxílio emergencial acabou criando uma ideia que R$ 400 é quase como uma peça de marketing bem colocada, assim, mais simples, fácil de entender. No entanto, ele não atende da melhor forma as necessidades diferenciadas das pessoas. E qual seria essa melhor forma? Qual seria a melhor forma de se criar critérios? Tipo, filho na escola, dependendo da região, o Nordeste trabalha diferente do Sul. Qual seria a melhor forma da gente resolver esse problema, esses 400? Como redistribuir melhor? A forma que eu prefiro é uma forma que você dá mais a quem tem menos, e você não só dá o peixe, como você exige a condicionalidade escolar, vacinação, etc., que acaba fazendo com que a família seja menos pobre no futuro. E então seria um hiato de renda proporcional, o benefício proporcional ao hiato de renda, e usaria não a renda que a pessoa declara, mas uma renda permanente que você pode calcular pelo cadastro único, dependendo do tipo de casa que a pessoa tem, a educação das pessoas no domicílio, o número de pessoas, acesso a serviços públicos, recebimento de programas sociais. Então, você complementar, levando em conta os ativos das pessoas e a necessidade variável de acordo com o grau de pobreza e o tamanho da família. Esse seria o seu Bolsa Família 2.0? Seria a parte de transferência de renda, né? A parte que é um programa de transferência de renda, só que é um programa condicionado. O Bolsa Família tem essas condicionalidades, essas exigências. Por exemplo, o Auxílio Brasil, ele criou 9 tipos de condições. Por exemplo, começou a distribuir para crianças de 0 a 3 anos,
mais para jovens de 18 a 21 anos que estavam fora do critério, acho que foram boas mudanças. Mas outras mudanças, por exemplo, famílias que trabalham na agricultura familiar e que são pobres, elas recebem o recurso, mas são obrigadas a doar uma parte desses recursos para pessoas da localidade. Eu acho que essa parte, por exemplo, já foi tentada lá no Fome Zero em 2003, não deu muito certo. Eu acho que vamos dizer, tem ao lado das condicionalidades, mas que eu acho que no caso do Auxílio Brasil, já adiantando um pouquinho, eu acho que está meio complexo demais. Eu acho que o programa ele acaba sendo simples, talvez simplista, numa coisa que a gente já sabia, que quanto maior a família, quanto mais pobre, mais recursos deve ter, a gente tem essa informação, tem essa tecnologia, e acabou complexificando uma coisa que estava relativamente bem ajustada, que eram as condicionalidades de educação, de saúde, etc. Então, acho que ainda tem espaço de melhoras. Fechado. Uma das afirmações que Paulo Guedes fez durante esses últimos 18 meses, há quase 2 anos, é que descobrimos os invisíveis. Pessoas que, teoricamente, o governo não enxergava, que passou a enxergar. A minha dúvida é, por que o assistencialismo antes não tinha descoberto esses invisíveis, ou tinha descoberto e foi a crise que fez eles piorarem de renda? Onde é que estavam esses invisíveis em projetos sociais anteriores? Os invisíveis sempre foram conhecidos, eles são informais, são difíceis de serem enxergados, daí o nome, pela política pública, são pessoas que não têm, vamos dizer, se a pessoa, um empregado formal, fica desempregado, tem acesso ao seguro-desemprego, ao FGTS, você tem agora um trabalhador sem carteira, um autônomo que, vamos dizer, trabalha na esquina, etc., e que não tem nenhum tipo de documentação e que não é pobre, ele mas na pandemia ele se tornou pobre, né? Então, esse foi o grande desafio. Acho que o Brasil conseguiu atingir 67 milhões de pessoas, não é só o valor do benefício, mas o número de pessoas, quase um terço de beneficiários, né, dos 213 milhões, foram contemplados pela iniciativa. Agora, esse ponto é um ponto importante, porque esses chamados invisíveis, eles acabaram de sair do programa, porque a gente fala muito da transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que foi a transição que acabou de acontecer. Mas, na verdade, a transição maior, que chama mais atenção, é do auxílio emergencial, que agora já era mais baixo, não era os 1.200, 600 do passado. 29 milhões de pessoas, incluindo os chamados invisíveis, saíram do auxílio emergencial e não entraram no Auxílio Brasil. Então, a pobreza no Brasil deve aumentar, porque esse efeito é maior do que o efeito de aumento do benefício de quem tem direito ao benefício. Quer dizer, muita gente perdeu o benefício, agora quem manteve o benefício teve os valores aumentados, e basicamente esse último grupo é o grupo que tinha desde sempre acesso ao Bolsa Família. Então é como se tivesse criado uma elite na linha de pobreza. Meio forte que eu estou dizendo, mas em vez de dividir para 2, um está ganhando muito e o outro está ganhando 0, é isso? Exatamente, isso pode gerar até um certo tipo de problema político. Acho que isso é um bom ponto no sentido de que não só as pessoas se acostumaram ao auxílio mais generoso e elas se ressentem, mais do que se não tivessem recebido antes, e 2, você cria, quer dizer, a pessoa pode ter um vizinho que recebe o Auxílio Brasil e ele que recebia o auxílio emergencial deixou de receber, pode gerar um tipo de tensão. Comparar com essa comparação pode ser bastante frustrante para quem perdeu o benefício. Fechado. Uma dúvida, eu li alguns textos já tem alguns anos, tá? Por isso a pergunta, eu quero saber o quanto esse número está atualizado. De cada R$1 que você investia no Bolsa Família, você gerava para o ambiente econômico algo próximo de 1,80. Esse número ainda está válido? Isso também é válido para o Auxílio Brasil? Sabe me dizer? Não, são números estruturais, mas obviamente sempre ajustam, mas eles mostram que as diferenças são tão grandes, quer dizer, um real para o Bolsa Família tem um multiplicador na economia, se tiver capacidade ociosa, né, se tiver capacidade de aumentar, esse aumento de demanda gera um efeito 4 vezes maior do que, por exemplo, o FGTS, que é um recurso que vai mais
para o grupo de alta renda, o grupo formal, porque os pobres consomem boa parte da renda, então eles fazem a roda da economia girarem, o que é um ponto importante, porque, quer dizer, uma política de combate à pobreza, ela tem esse objetivo inicial, mas ela acaba gerando um efeito multiplicador maior na economia. Esse ponto é importante porque, por exemplo, para entender por que a economia brasileira demorou tanto a sair da grande recessão brasileira, ali a desigualdade estava aumentando e os benefícios do Bolsa Família estavam caindo, estavam em queda livre. Então, isso talvez tenha dificultado a retomada da economia e certamente agora é uma questão presente, porque um grupo grande de pessoas que estava no auxílio emergencial deixou de estar. Isso vai ter impacto não só sobre a pobreza, mas possivelmente sobre a economia. Tá, fechou. Falar desse último ano aí de Covid, além de a gente falar de Bolsa Família, Auxílio Brasil, também temos que falar da minha visão de educação. Eu li algumas entrevistas, escutei e li algumas entrevistas suas. Eu queria detalhar um pouco mais o tema. Nós tivemos no mundo da educação criados-se grande dois mundos, vai. Um mundo que eu tô, que eu posso me dar o luxo de dizer que eu tô, que é minhas filhas com 9 anos de idade ficaram uma semana sem aula. Na semana seguinte, a faculdade tinha toda uma tecnologia, ao colégio, né? Elas têm 9 anos de idade, toda uma tecnologia, todo um sistema, tinha suporte dentro de casa e elas, podemos dizer que a qualidade não é igual ao presencial, mas elas perderam 1, 2 semanas de aula e a vida continuou. Já classes menos favorecidas, ele não tinha nem micro em casa, ele não tinha nem acesso à tecnologia. A própria escola não tinha como se adaptar. E até isso voltar ao normal se demorou muitos meses. Qual o problema social que o senhor consegue enxergar nesses dois mundos, que eu acho que se distanciou cada vez mais? As minhas filhas, classe média, não perderam nada, e você tem um grande grupo de classe social que praticamente perdeu um ano, se não perdeu até mais. Por favor. Quer dizer, na verdade, isso é absolutamente verdade. O tempo de escola de uma família da classe AB, ela foi mais de 3 horas, de uma criança de 5 a 9 anos, da classe E, os pobres, foram menos de 2 horas. Esse gap de horas e de aprendizagem, de frequência escolar, que vinha diminuindo há 30, 40 anos, desde o nível muito, muito baixo, muito alto, né, muito ruim de educação, de muita desigualdade de educação, vinha melhorando. Com a pandemia, isso volta a abrir. Você tem um gráfico boca de jacaré com consequências para o futuro. E os mais afetados na educação, quer dizer, primeiro, o Brasil teve perdas de educação muito maiores do que outros países, o que não é verdade, por exemplo, para a pobreza. E os mais prejudicados foram os mais pobres, como você falou, foram os mais novos, por exemplo, crianças na faixa etária das suas filhas, 5 a 9 anos, na média, você voltou a níveis de 2007, a evasão escolar. Você retrocedeu, sem falar no tempo de escola, que não é só estar matriculado. Então, foram crianças mais pobres, crianças mais novas, de 5 a 9, menos 15 anos, o garoto sabe mexer na internet, se vira sozinho, depende menos de um tutor, uma criança menor depende mais, e também crianças em áreas mais remotas, tipo assim, vamos dizer, no estado do Pará, por exemplo, muita gente não teve acesso a nada, enquanto Santa Catarina, 2% no Pará que teve acesso, 42% em Santa Catarina. Então, tem esses componentes, e o problema disso é que isso gera consequências futuras para a produtividade da economia e para a desigualdade da economia, porque educação é o tipo de política que afeta tanto o crescimento, tanto a prosperidade, como a desigualdade. Então, a gente tem as chamadas cicatrizes do Covid, que precisam ser tratadas, principalmente porque houve um grande retrocesso no aprendizado. Não é que o aprendizado das crianças parou e elas voltam sem ter conseguido avançar nesse período de pandemia. Elas desaprenderam, porque se você não usa o conhecimento, principalmente nessa idade, você não fixa. Então, tem um grande desafio
de voltar, de curar essas feridas da pandemia na educação, que tem consequências de longo prazo para a economia e para o lado social. Aí a pergunta que eu faço, como curar essa ferida? E a história, o estudo diz que aproximadamente em quantos anos nós podemos voltar à curva anterior? Imagina, teve uma curva, caiu, manter o desenho dessa curva de melhora. Isso é rápido? Isso, Vai demora demorar. séculos? Como é que funciona isso, por favor? Não, vai demorar, infelizmente, porque, na verdade, o vento soprava a favor de uma educação ruim e desigual, mas ela vinha melhorando e ela passou a piorar. Então, a gente tem que recuperar a perda e recuperar o terreno que a gente teria avançado. Então, eu não tenho uma estimativa disso, mas as estimativas são de um aumento grande no aprendizado, que é o indicador final de educação, e na desigualdade de aprendizado. A gente tem uma medida, por exemplo, de tempo. Por exemplo, o efeito da recessão, os principais vítimas foram jovens. Ali, em algumas medidas, demoram 10 anos para você recuperar a perda da recessão, mas aí no mercado de trabalho. Na educação, a política de prazo mais longo, os números podem ser ainda piores. E quem vai sentir isso de forma mais rápida? Quem deveria tentar recuperar isso mais rápido? Seria o município? Por quê? Porque a maioria das escolas de ensino fundamental estão na mão do município. É ele que deveria trabalhar para recuperar esse gap? Deveria ser um esforço conjunto de município, mas o governo federal deveria estar atuando muito mais. Por exemplo, o orçamento do MEC caiu na época da pandemia, em particular o orçamento de inclusão digital. Quer dizer, de perder uma oportunidade, em vez de, na pandemia, transformar o limão numa limonada, quer dizer, criar uma plataforma de ensino híbrido que vai ser útil para recuperar o atraso escolar, a gente acabou que não avançou nessa agenda. Porque o problema é que o garoto mais pobre não só não tem acesso à internet, como quando ele tem uma internet que não funciona direito, ele tem que dividir o celular com várias pessoas da família, então acaba não sendo... Então, a plataforma de inclusão digital seria uma maneira de transformar os problemas da pandemia numa possibilidade de recuperação, de nivelamento mais forte no futuro. Fechou. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor fez um estudo sobre a felicidade na pandemia. E esse estudo, pelo que eu estava lendo, são 40 países e o Brasil teve uma queda. A pergunta que eu faço é: como foi esse estudo? Como comparar países diferentes? E por que da queda do Brasil? Quer dizer, basicamente a pandemia é um fenômeno global, afeta todo mundo. E aí a pergunta do estudo foi: vamos fazer uma espécie de uma corrida, não inicialmente em felicidade. Felicidade é uma pergunta simples, que se faz em pesquisa nos vários países. Dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida. 0 a 10. O Brasil sempre se destacou nesse ranking, tem mais felicidade do que dinheiro no bolso, etc. Os recordistas são a Noruega, Dinamarca, países nórdicos. Os países mais pobres são os últimos do ranking. E o Brasil, que já tinha um gap de felicidade dessa nota dada pelas pessoas de 8%, durante a pandemia esse gap aumentou para 25%. Então, até a felicidade se tornou mais desigual no Brasil. Mas a gente aplicou a mesma metodologia de comparar o Brasil com grupos de controle que também sofreram a pandemia, mas tiveram outras políticas, etc. Isso também afetou a educação, como a gente falou, a saúde, a percepção de saúde das pessoas, a participação, a percepção sobre cuidados com o meio ambiente, da política ambiental. Então, o resumo da ópera, que se aplica à felicidade, mas essas outras dimensões portadoras de futuro, é que o Brasil piorou mais em várias dimensões do que outros países, esse grupo de controle, e a piora no Brasil se deu mais entre os mais pobres. E algumas dessas dimensões elas impactam no futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado para reverter esse aumento de desigualdade ocorrido na pandemia. Fechado. Toda crise deixa um ensinamento. Pode ser crise pessoal, profissional, mundial, o que for.
Qual foi o principal aprendizado que o Covid deu para a assistência social no Brasil? Acho que são dois aprendizados. Um aprendizado que a gente ainda está incorrendo nele, que é a necessidade de ações coletivas. O Brasil tem grandes problemas coletivos tradicionalmente, inflação alta no passado, violência, problemas ambientais, são problemas de relacionamento. E a pandemia deveria exigir do Brasil um comportamento coletivo, do tipo, eu me vacino para me proteger e para proteger o próximo, e vice-versa. Então, é a necessidade de ter ações coletivas, e o Brasil, que tem um forte sistema de saúde, o SUS, saúde pública, etc., seu padrão de desenvolvimento, a gente teve um desempenho pior do que a gente poderia, porque eu acho que essa lição da necessidade de ações coletivas ela ficou um pouco disputada nas várias vertentes, e eu acho que era um momento de você realmente trabalhar como um time, e não como pessoas com decisões isoladas. Então, eu acho que esse talvez tenha sido o grande aprendizado na pandemia. E o que podemos levar de bom, se podemos levar algo de bom, né, da pandemia? Eu acho que, por exemplo, o Brasil tem grandes ativos, assim, por exemplo, a própria instituição, a vacinação, era um ativo que já existe no Brasil, assim, enquanto tem países, por exemplo, um país que tem tradição em vacinação e tem um movimento anti-vacina muito forte, é a França, por exemplo. Uma série de países envolvidos. O Brasil já tinha uma cultura de vacinação relativamente arraigada, etc. E a importância de você ter esses ativos coletivos numa época que a gente sofre esse choque, que não foi uma, vamos dizer, uma crise não anunciada, essa crise do Covid. Então, a importância. E eu acho que talvez uma lição importante é a importância da gente seguir num caminho do meio. Na pandemia, a gente tem que olhar para o econômico e tem que olhar para o social ao mesmo tempo. É uma situação, a gente tende a optar por um ou optar por outro. E, na verdade, o Brasil ele tem grandes desafios econômicos, idem para o social. Então, a gente precisa ter uma visão integrada. E acho que, de alguma forma, talvez o nosso comportamento não tenha sido nem econômico, nem social, no bom sentido da palavra. Fechado. Indo já para a parte final do nosso bate-papo, o senhor, em abril desse ano, quer dizer, deixa eu falar o ano, porque esse programa pode ser que passe na primeira semana de janeiro. Em abril de 2021, junto com uma equipe, ajudou a escrever sobre aumentando a resiliência dos trabalhadores de baixa renda no Brasil. O que foi esse projeto? O que se pensou? O que podemos olhar sobre ele? É um projeto realizado pelo Banco Mundial, junto com o Ministério da Cidadania, etc., que é justamente uma agenda que é econômica e social ao mesmo tempo, que é a agenda de inclusão financeira dos mais pobres. Porque o que acontece é que os mais pobres eles têm menos acesso à proteção contra riscos e, ao mesmo tempo, têm riscos mais altos. Então, é uma política que você dá acesso a poupança, seguros, previdência privada, etc., para os mais pobres, acaba sendo uma política econômica e social ao mesmo tempo. E como é que funcionaria na prática? Isso seria, na hora que faz a carteira assinada, o governo teria projetos sociais? Como é que botaria na prática o projeto em pé? Seria, por exemplo, usar a plataforma do Bolsa Família, do Cadastro Único, você conhece as pessoas e as instituições financeiras poderem ofertar serviços, como nesse sistema de Open Banking, etc., para baixa renda. De alguma forma, em vez de apenas dar os pobres aos mercados, que às vezes faz as rodas da economia girarem, dar mercado aos pobres, dar mais condição, quer dizer, a gente pensa muito como serviços financeiros como serviços de luxo. Na verdade, eles são muito mais importantes na baixa renda, porque as pessoas vivem em situações muito mais extremas. E um aprendizado que eu tive na pandemia é que o brasileiro conta muito com a solidariedade do outro. Família, parentes, etc. Só que quando está todo mundo, não só na montanha-russa, mas está no mesmo carrinho, fica muito difícil uma pessoa ajudar a outra. Então, dá importância você ter instrumentos robustos de
proteção financeira. Então, é uma agenda nova que está em implantação no Brasil. Ainda eu diria que ainda não saiu da cabeceira para decolar, mas eu acho que é uma agenda portadora de futuro, porque o Brasil não é só um país de alta desigualdade, é um país de alta instabilidade, principalmente nos segmentos mais pobres. O que eu vou fazer para o público? Eu aqui embaixo, quando esse vídeo for para o ar, eu vou colocar o link que o senhor nos passou do PDF para o pessoal acessar e dar uma olhada no projeto que vocês escreveram. Perfeito. Ok? Prazer. Professor, a primeira parte do programa acabou, que é uma primeira parte que é focado no entrevistado. Então, quando eu falei com pessoas de macro, foi sobre o tema macro. Agora eu vou te fazer 3 perguntas que a gente antecipadamente não fala para ninguém, que são as 3 perguntas que eu fiz para todos os entrevistados. Exatamente as mesmas perguntas. A primeira delas, qual livro eu não posso deixar de ler em 2022? Eu acho um livro interessante, aproveitando um público, Mercados Radicais. É um livro Qual autor? Glenn Whale, e tem um coautor que eu esqueci o nome, está traduzido em português, ele esteve no Brasil há pouco tempo, é um pouco sobre como é que você faz, quer dizer, o principal ativo das pessoas é moradia, etc. É uma abordagem econômica meio revolucionária para você dar mais mercado às pessoas. Não vou fazer spoiler, mas eu recomendo o livro. Tá bom. Uma segunda pergunta. Se o senhor pudesse bater um papo, sem problema de barreira de língua, com qualquer pessoa do mundo, que com 2 condições, que esteja viva e que o senhor nunca conversou, quem seria essa pessoa e por quê? Aí você me matou, porque o meu sonho seria conversar com o Nelson Mandela. Aí tem que ir no centro espírita, né? Eu estava lá na África do Sul quando ele faleceu, foi uma experiência muito forte, mas seria, vamos dizer, uma pessoa tipo o Nelson Mandela, que é uma coisa impossível, uma pessoa que consiga observar com equilíbrio, sem revanchismo, pessoa que ficou 27 anos presa, mudou o seu país para melhor, sem querer forra por ter ido para a prisão, etc. Eu acho que é uma lição importante. Eu diria que o equivalente do Nelson Mandela, não ousaria dizer quem seria, porque talvez não exista hoje em dia no mundo. Barack Obama, não sei. Um Barack Obama, eu acho que ele tem muito de Nelson Mandela. Eu acho que é uma boa sugestão. Tá bom. Minha última pergunta. Tanto o senhor como eu somos professores. Imagina que eu levo o senhor para conversar com minha turma, que a média tem 18 anos de idade. Qual a dica de vida que você passaria para eles que poderia ajudá-los demais? Duas palavras. Primeiro, jovem está se tornando uma coisa rara no Brasil, que sempre foi visto como um país jovem. Então, os jovens contam muito. Eles vão ser muito valorizados, porque vai faltar jovens no Brasil, que é uma má notícia, mas é uma boa notícia para o jovem. E a segunda coisa é o seguinte, a vida hoje em dia ela é muito mais longa. Então, com 18 anos, você tem uma expectativa de vida, você tem mais 70 hoje, e vai ter, quando eles chegarem na terceira idade, a expectativa de vida vai ser maior. Então, é preciso ter uma vida boa, frutífera. Por exemplo, o aprendizado não é só na escola ou mesmo na universidade, vai ser um aprendizado da vida longa. Então, é se preparar para uma longa e boa vida com cuidado, assim, aprendizado a vida toda, cuidado, etc., porque esse talvez tenha sido o grande ganho que o mundo teve nos últimos anos, que o Covid colocou em xeque, felizmente temporariamente, é essa expectativa de vida mais longa que todos nós ganhamos. Então, cuide da saúde e conheça juros compostos, né? Exatamente. Bom dia. Então, professor, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bom. Até uma próxima e um bom 2022 para o senhor e para os seus familiares. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar com vocês. Fico à disposição. Quem quiser acessar o nosso site, as pesquisas, tiver dúvidas, me coloca à disposição. Tá, eu vou botar todo o link aqui embaixo nos comentários do vídeo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Esse foi o Cenários 2022
com o professor Marcelo Neri, onde nós falamos de educação, assistência social, Bolsa Família e sobre a vida. Muito obrigado e até uma próxima.